No coração árido do sertão brasileiro, onde a terra rachada conta histórias de seca e esperança, vivia Mariana Santos, uma jovem de 23 anos que carregava no ventre o fruto de um amor que acreditava ter perdido para sempre. Suas mãos calejadas pelo trabalho pesado tremiam enquanto segurava a barriga de 8 meses, não apenas pelo peso da criança, mas pelo peso da incerteza que carregava desde o dia em que descobriu que estaria completamente sozinha nessa jornada. Se você está gostando desta história de amor e superação, inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos relatos emocionantes. Todas as manhãs, Mariana acordava antes do amanhecer, quando o ar ainda guardava o frescor da madrugada e os primeiros pássaros começavam sua sinfonia diária. Ela havia desenvolvido o hábito de conversar com o bebê enquanto preparava o café em um fogão a lenha que herdara da avó. "Bom dia, meu amor", sussurrava, acariciando a barriga. "Mais um dia só nós dois, né? Mas vai dar tudo certo, mamãe vai cuidar de você, vai ver." As lágrimas vinham sempre nessa hora, quando ninguém podia vê-la chorar. Lágrimas de medo, de solidão, de uma angústia que parecia maior que ela mesma. Como criaria uma criança sozinha? Como daria educação, comida, carinho suficiente? O pai havia desaparecido assim que soube da gravidez, deixando apenas promessas vazias, sussurradas em noites de paixão que agora pareciam ter acontecido com outra pessoa. A pequena casa de adobe onde Mariana morava desde criança era um reflexo de sua vida, cheia de história, mas precisando urgentemente de cuidado. O telhado gotejava quando chovia, criando um som melancólico que a mantinha acordada durante as tempestades. As paredes tinham fissuras que pareciam cicatrizes da vida difícil, e por elas entravam não apenas o frio da noite, mas também pequenos insetos que ela havia aprendido a conviver sem gostar. A cerca que delimitava seus poucos hectares de terra estava caindo, e ela não tinha forças nem recursos para consertá-la. Todos os dias, Mariana caminhava pela propriedade, tentando manter viva a pequena plantação de mandioca e milho que sustentava sua sobrevivência. Suas costas doíam constantemente e seus pés inchados mal cabiam nas botas velhas de seu pai. Ela vendia o pouco que sobrava da colheita na feira da cidade mais próxima, distante 40 quilômetros de estrada de terra que se tornava intransitável na época das chuvas. Os feirantes a olhavam com uma mistura de pena e julgamento silencioso. Uma jovem grávida sozinha, claramente abandonada. Naquela manhã de setembro, o calor já era intenso mesmo sendo apenas 8 horas. Mariana estava regando as plantas com água que buscara no poço a 300 metros da casa. Um caminho que fazia 3 vezes ao dia, carregando baldes que pareciam ficar mais pesados a cada semana. Suas mãos estavam trêmulas de cansaço quando viu uma figura se aproximando pela estrada empoeirada. Era um homem alto de ombros largos, caminhando com a confiança de quem conhece cada pedra daquele caminho. Ele carregava uma mochila de couro desgastada que parecia ter viajado o mundo e guiava uma mula carregada de ferramentas e suprimentos que ela não conseguia identificar à distância. O que mais chamou sua atenção foi a postura dele. Não era a postura encurvada de alguém que trabalha na roça desde criança, mas também não era a rigidez artificial de quem nunca sujou as mãos. Mariana sentiu o coração acelerar, e não era apenas pelo esforço físico. Havia algo naquele homem que despertava nela uma sensação estranha, como se seu corpo reconhecesse algo que sua mente ainda não conseguia processar. Ela instintivamente levou uma mão ao cabelo, tentando arrumar os cachos que o suor havia grudado na testa, e depois se repreendeu mentalmente. Por que estava se preocupando com a aparência para um completo estranho? Quando o homem chegou mais perto, Mariana sentiu uma onda de familiaridade que a deixou tonta. Ele tinha cerca de 30 anos, cabelos escuros ligeiramente grisalhos nas têmporas que lhe davam um ar de distinção prematura, olhos verdes intensos que pareciam conhecer segredos que ela havia esquecido. Suas roupas eram simples, camisa de algodão, calça jeans desbotada, botas de couro, mas havia uma qualidade nelas que denunciava não serem compradas na feira local. O tecido era melhor, o corte era mais refinado e mesmo sujas da estrada, mantinham uma elegância discreta. "Boa tarde, Mariana",
disse ele, tirando um chapéu de couro surrado, com uma educação que parecia natural, não forçada. Sua voz era grave, calorosa, e carregava um sotaque regional suave que ela não conseguia situar exatamente. Meu nome é Eduardo. Estou procurando trabalho e soube que você pode precisar de ajuda com a propriedade. A forma como ele disse seu nome fez Mariana estremecer dos pés à cabeça. Não foi apenas a pronúncia, mas a familiaridade com que aquelas 3 sílabas saíram de seus lábios, como se ele as tivesse praticado 1000 vezes em particular. Como ele sabia seu nome? Naquela região todos se conheciam, era verdade, mas ela tinha certeza absoluta de nunca ter visto aquele rosto antes. Ou tinha? Havia algo nos olhos verdes dele que despertava memórias nebulosas, como quando acordamos de um sonho que parecia real demais para ser esquecido completamente. Eu não tenho dinheiro para pagar um trabalhador, respondeu Mariana, sua voz saindo mais fraca que gostaria. Instintivamente, ela protegeu a barriga com as mãos, um gesto que havia se tornado automático sempre que se sentia vulnerável. Mal consigo me sustentar, quanto mais sustentar outra pessoa. Eduardo sorriu, e foi como se o sol tivesse saído de trás de uma nuvem. O sorriso iluminou seu rosto inteiro de uma forma que fez o coração de Mariana acelerar sem motivo aparente, e ela notou pequenos detalhes que a deixaram ainda mais confusa. Ele tinha uma pequena cicatriz no queixo, quase imperceptível, que despertava uma sensação estranha de déjà-vu. Seus dentes eram perfeitos demais para alguém que alegava precisar de trabalho. Não estou pedindo dinheiro, Mariana, disse ele, e novamente aquela familiaridade no nome que a fazia arrepiar. Estou pedindo apenas um lugar para ficar e comida na mesa. Em troca, vou consertar tudo o que precisa de conserto nesta propriedade. Vou ajudar na plantação, vou cuidar dos animais se você tiver. Vou fazer o que for necessário para que você não tenha que carregar esse peso sozinha. Havia algo na voz dele que Mariana reconhecia, mas não conseguia nomear, como uma música ouvida na infância que ressoa na alma sem revelar sua origem. Era uma mistura de determinação e ternura que a tocou de uma forma que ela não esperava. Mais que isso, havia uma sinceridade em seus olhos verdes que ela não via em ninguém há muito tempo. Contra seu julgamento racional, contra todos os medos que a faziam desconfiar de estranhos, ela ouviu-se dizendo: "Você pode ficar no galpão dos fundos, mas se causar qualquer problema, se tentar se aproveitar da situação, terá que partir imediatamente." "Entendo perfeitamente", disse Eduardo, e havia gratidão genuína em sua voz. "Você não tem motivos para confiar em mim, mas prometo que não vai se arrepender desta decisão." Nos dias que se seguiram, Eduardo trabalhou com uma dedicação que beirava a devoção religiosa. Mariana observava da janela da cozinha, fascinada pela forma como ele se movia pela propriedade. Não era apenas o trabalho bem feito que a impressionava, mas a paixão com que ele fazia cada tarefa, como se estivesse cuidando de algo que amava profundamente. No primeiro dia, ele consertou o telhado da casa usando telhas que disse ter encontrado abandonadas numa propriedade vizinha, mas que Mariana notou serem novas e de qualidade superior. Ele trabalhou sob o sol escaldante sem reclamar uma única vez, parando apenas para beber água e verificar se ela estava bem. "Está se hidratando direito?" perguntava sempre que a via. "O bebê precisa que você cuide de si mesma." No segundo dia, reformou a cerca inteira, substituindo mourões podres por madeira de lei que parecia ter sido cortada especificamente para aquele propósito. Mariana tentou ajudar, mas ele foi firme. "Você precisa descansar. Já está fazendo demais ao me deixar ficar aqui." Havia uma proteção em sua voz que ela não ouvia desde que seu pai morrera. No terceiro dia, Eduardo instalou um sistema de irrigação simples, mas eficiente, que transformou completamente a produtividade da pequena horta. Mariana ficou boquiaberta ao ver água corrente chegando até os canteiros que ela regava penosamente com baldes. "Como você sabia fazer isso?" perguntou ela. "Aprendi por necessidade", foi tudo o que ele respondeu. Mas havia algo em seus olhos que sugeria conhecimento muito além da necessidade básica. O que mais intrigava Mariana era como Eduardo sabia exatamente onde encontrar tudo na propriedade. Ele localizava ferramentas antigas, como se soubesse de sua existência,
conhecia os melhores pontos para cavar, sabia quais plantas cresceriam melhor em cada cantinho específico da terra. Era como se tivesse um mapa mental detalhado do lugar, mas ela tinha absoluta certeza de que aquela era a primeira vez que o via. Durante as refeições que faziam juntos na pequena mesa da cozinha, Mariana tentava descobrir mais sobre o passado de Eduardo. Ele comia com uma educação discreta que denunciava uma criação refinada, mas falava sobre trabalho na roça com conhecimento profundo demais para ser apenas teórico. "Você tem família por aqui?" perguntou ela numa tarde, enquanto descascavam milho juntos na varanda. Eduardo ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que não responderia. Suas mãos pararam no trabalho, e ela viu uma sombra de dor passar por seus olhos. "Tive", disse finalmente. "Há muito tempo atrás. Quando era criança, costumava brincar nessas terras com uma menina que era minha melhor amiga." Mariana sentiu algo estranho no peito, como se uma porta há muito trancada estivesse sendo cutucada por dentro. "Como ela era?" perguntou, sem saber por que a resposta importava tanto. Eduardo sorriu, mas era um sorriso melancólico, cheio de saudade. Ela tinha cabelos cacheados como os seus, que brilhavam ao sol como fios de ouro. Ria de tudo e de nada, subia nas árvores mais altas que eu, mesmo sendo menor. Era corajosa demais para seu próprio bem. Um dia, ela se mudou para a cidade com a família, e eu nunca mais a vi. Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo naquela descrição que ecoava em sua mente como um eco distante, quase doloroso de tão familiar. Ela tinha memórias vagas de brincar com um menino quando pequena, antes de sua família se mudar, para tentar a vida na capital. A experiência havia sido um desastre, sem conhecer ninguém, sem trabalho, sem dinheiro. Haviam voltado depois de 2 anos ainda mais pobres do que quando partiram. As memórias da infância eram fragmentadas, soterradas por anos de dificuldades e desilusões. "Como ela se chamava?" perguntou Mariana, embora algo dentro dela já soubesse a resposta e tivesse medo de ouvi-la. "Mari", disse Eduardo, e sua voz carregava décadas de saudade concentrada naquelas 2 sílabas. "Eu a chamava de Mari." Ela tinha uma cicatriz pequena no joelho esquerdo, de uma queda que levou tentando me impressionar pulando de uma pedra alta no córrego que passava na propriedade do meu pai. Mariana olhou automaticamente para seu joelho esquerdo, onde uma pequena marca branca ainda era visível, mesmo através do tecido da saia. Sua respiração ficou presa na garganta. Seu coração começou a bater tão rápido que ela teve medo de que Eduardo pudesse ouvi-lo batendo contra as costelas. As memórias começaram a voltar como uma enxurrada que arrebenta um açude. Um menino de olhos verdes que a seguia por toda parte, que dividia com ela suas frutas, que a ensinara a pescar no córrego, que chorou quando ela partiu, que prometeu entre soluços que um dia se casariam quando crescessem. "Dudu", sussurrou ela, a voz mal saindo da garganta. Era o apelido que só uma pessoa no mundo tinha o direito de usar, uma palavra que ela não pronunciava há quase 2 décadas. Eduardo parou completamente o que estava fazendo. Suas mãos ficaram imóveis, suas palavras morreram no ar. Ele virou-se para ela muito lentamente, e quando seus olhos se encontraram, ela viu lágrimas brilhando neles. "Você se lembra", disse ele, como se aquelas palavras fossem uma oração que finalmente havia sido atendida depois de anos de espera. "Meu Deus", sussurrou Mariana, levando as mãos ao rosto. "Meu Deus, é você mesmo. É realmente você." As peças começaram a se encaixar na mente de Mariana como um quebra-cabeças que finalmente encontrava sua forma. Eduardo não era um trabalhador qualquer à procura de emprego. Ele era Eduardo Mendoza, filho único da maior família de fazendeiros da região, herdeiro de milhares de hectares de terra e gado, dono de uma fortuna sobre a qual as pessoas sussurravam números fantásticos. Ela havia ouvido falar dele através de rumores e conversas de feira, sobre como havia modernizado os negócios da família, como era respeitado em 3 estados, como vivia numa mansão que mais parecia um palácio. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ela, confusa e assustada. "Por que não me disse quem era? Por que está fingindo ser um simples trabalhador?" Eduardo respirou fundo antes de responder,
como se estivesse se preparando para uma confissão que guardava há tempo demais. Porque eu sabia que se soubesse quem eu era, nunca me deixaria ficar. Você sempre foi orgulhosa demais para aceitar caridade, Mari. Mesmo quando éramos crianças, lembra? Quando sua família passou fome durante a grande seca de 2005 e meu pai ofereceu ajuda, seu pai preferiu ver vocês passarem necessidade a aceitar o que ele chamou de esmola dos ricos. Mariana lembrava-se vagamente daquele episódio, da teimosia de seu pai, que quase custou a vida de sua irmã mais nova. A família havia sobrevivido comendo apenas farinha d'água por semanas, e ela havia perdido tanto peso que ficara doente. Mas por que você está aqui agora, depois de todos esses anos? Como me encontrou? Eduardo se levantou da cadeira e começou a caminhar pela varanda, suas mãos passando pelo cabelo numa ansiedade que ela reconhecia dos tempos de criança. Porque nunca parei de te procurar, Mari. Nunca. Quando você se mudou, eu era apenas uma criança, mas prometi a mim mesmo que um dia te encontraria. Quando cresci e assumi os negócios da família, usei todos os recursos que tinha para te localizar. Você me procurou todos esses anos? Perguntou Mariana, mal conseguindo acreditar no que ouvia. Paguei detetives particulares, usei contatos em cartórios, hospitais, escolas. Quando soube que você havia voltado para cá, que estava morando na antiga propriedade dos seus avós, senti como se o mundo finalmente fizesse sentido novamente. Eduardo parou de caminhar e olhou diretamente para ela. E quando soube que você estava grávida e sozinha, que o pai da criança a havia abandonado, não consegui mais dormir direito. Como você sabia sobre minha situação? Perguntou Mariana, embora parte dela já soubesse que a resposta seria ainda mais surpreendente. Porque pago pessoas para me manterem informado sobre você há anos. Porque quando soube que estava passando necessidades, quase vim correndo, sem pensar em consequências. Eduardo sentou-se novamente, desta vez mais perto dela. Eu sei que parece obsessão, Mari, mas nunca consegui me esquecer de você. Casei-me uma vez por pressão da família, mas o casamento durou apenas 2 anos. Helena era uma boa mulher, mas ela sabia que meu coração pertencia a uma menina de cabelos cacheados, que conheci quando tinha 8 anos. Mariana estava chorando agora, lágrimas que carregavam décadas de solidão e dor acumuladas. Você não entende a situação, Eduardo. Esta criança que estou esperando não é sua. Eu me envolvi com um homem que me prometeu casamento e depois desapareceu quando soube da gravidez. Você é rico, importante, respeitado. Não pode jogar sua reputação fora por causa de mim e de uma criança que nem é sua. Eduardo levantou-se da cadeira e, para completa surpresa dela, ajoelhou-se diante de sua cadeira, pegando suas mãos calejadas entre as suas macias, mas firmes. Mari, você se lembra do que você me perguntou no último dia antes de se mudar? Quando estávamos sentados debaixo do pé de manga na propriedade do meu pai. Mariana fechou os olhos e a memória veio clara como cristal. 2 dias antes da mudança, sentados debaixo da árvore que era o lugar favorito deles, ela havia perguntado o que ele faria se algum dia ela estivesse em apuros e precisasse de ajuda. A resposta dele havia sido tão intensa que a marcara para sempre. Você disse que daria sua vida por mim, sussurrou ela. E eu disse a verdade, respondeu Eduardo, sua voz tremendo de emoção. Nada mudou, Mari. Absolutamente nada mudou em 20 anos. Esta criança será minha criança, porque será sua criança. Meu dinheiro, minhas terras, minha posição social, nada disso vale 1 centavo se não puder compartilhar com você. As pessoas vão falar, disse Mariana entre soluços que não conseguia controlar. Vão dizer que você enlouqueceu, que eu só quero seu dinheiro, que estou me aproveitando de você. Eduardo sorriu, e havia uma determinação em seus olhos que ela reconhecia do menino teimoso que conhecera na infância. Deixe que falem o que quiserem, Mari. Construí um império de negócios, esperando o dia em que pudesse oferecê-lo a você. Cada fazenda que comprei, cada negócio que fechei, cada real que ganhei foi pensando no momento em que poderia colocar tudo aos seus pés e dizer: isso aqui é nosso. Naquele momento, Mariana sentiu uma contração forte que a fez dobrar de dor e soltar um gemido que ecoou pela casa inteira.
Eduardo imediatamente a pegou nos braços, como se ela fosse feita de porcelana, carregando-a para dentro da casa com uma delicadeza que contrastava com sua força evidente. "O bebê está vindo", sussurrou ela, agarrando-se ao pescoço dele com força. "Dudu, eu estou com medo." "Não precisa ter medo", disse ele, sua voz firme e tranquilizadora. "Eu estou aqui agora. Não vou deixar nada de ruim acontecer com você ou com nosso filho." As próximas horas foram um borrão de dor intensa, medo e, acima de tudo, a presença constante e tranquilizadora de Eduardo ao seu lado. Ele segurou sua mão durante cada contração. Murmurou palavras de encorajamento em seu ouvido, limpou o suor de sua testa com uma ternura que a fez chorar de emoção, mesmo no meio da dor física. Quando finalmente a criança nasceu com um choro forte e saudável que ecoou pela casa antiga, Eduardo chorou tanto quanto ela. "É um menino", disse a parteira que Eduardo havia conseguido trazer de helicóptero assim que percebeu que o trabalho de parto havia começado. Dona Benedita ainda estava confusa sobre como aquele homem simples havia conseguido um helicóptero, mas não fez perguntas diante da urgência da situação. Eduardo segurou o bebê com uma delicadeza que contrastava com suas mãos grandes e calejadas. "Olá, meu príncipe", sussurrou para a criança, sua voz quebrada de emoção. "Eu sou seu pai e prometo que você e sua mãe nunca mais vão precisar de nada. Nunca mais vão estar sozinhos." Mariana observou aquela cena com o coração transbordando de um amor que ela havia guardado por 2 décadas, sem nem perceber. Eduardo, o menino que havia amado na infância, havia se tornado o homem que ela esperara a vida toda, sem saber que estava esperando. E agora ele estava ali, transformando o que ela pensou que seria sua maior dificuldade na maior bênção de sua vida. "Eu te amo, Dudu", disse ela, usando novamente o apelido da infância com uma naturalidade que surpreendeu ambos. "Sempre te amei mesmo sem perceber, mesmo quando pensei que tinha me esquecido de você." "E eu te amo, minha Mari", respondeu ele, depositando um beijo suave em sua testa suada. "Agora somos uma família de verdade, para sempre." Do lado de fora, o sol nascia sobre a propriedade que em poucas semanas seria transformada na mais bela fazenda da região, mas que jamais perderia a simplicidade e o amor que a tornaram o lar perfeito para uma família que o destino insistiu em reunir depois de décadas de separação. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar nos dizendo qual tema você gostaria de ver no próximo vídeo. Histórias de amor do interior, superação feminina ou romances com reviravoltas surpreendentes. Sua opinião é muito importante para nós.